Como está o seu humor depois de 3 meses de isolamento social em meio a uma pandemia? O meu nome é Larissa Guerra e o meu humor tem dias que tá pistola, tem dias que tá tudo bem, mas eu acho que eu tenho usado muito o bom humor como uma estratégia de sobrevivência e de sanidade mental nesse momento. Meu nome é Marina Mels e eu tô metade droga, metade salada. Tem dias que eu só choro, tem dias que eu só rio e tem dias que eu choro e rio ao mesmo tempo. Então, haja saúde mental. Hoje a gente vai falar de bom humor, de leveza, de como é possível, diante de situações muito difíceis, manter um mínimo necessário de leveza para continuar vivendo nesse mundo doidão de pandemia. Então, bem-vindas e bem-vindos ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Bom, 3 meses de isolamento é o que estou completando hoje, neste dia que gravamos, dia 14 de junho de 2020. E nesses 3 meses eu já tive muito tempo para refletir sobre a minha vida, para reformar móveis, para adotar um cachorro. Então, já não sei, né? Já falei, o tempo pra mim já virou algo muito relativo nesse momento. E eu acho que esse episódio de hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre como a gente tem tentado observar as coisas com um mínimo de bom humor. E até pra gente sobreviver mentalmente, né, Marina? Como é que estão as coisas aí pra ti? Então, o termo que resume o que eu estou vivendo é caca crying. Sabe? Porque eu rio, eu tô rindo e aí de repente eu tô chorando e assim, seguimos, assim. Também tô fazendo 90 dias de isolamento agora nos próximos dias, eu tô 2 dias atrasada em relação a você, né? Mas, cara, eu acho que se resumiu muito bem, assim, no começo eu entrei numa onda de vamos fazer coisas, então vamos arrumar as coisas que tem que fazer, vamos cuidar das plantas, vamos botar a estante que tava há 1 ano parada que eu não botava, vamos lavar as cortinas. E aí depois as coisas foram passando, as notícias foram me deixando mais tensa e mais triste, mais puta da cara, e aí a coisa foi degringolando, e aí faz um tempo já que eu tô nessa montanha-russa, que acho que é meio que a montanha-russa que todo mundo tá, de momentos em que você pensa, vai dar tudo certo, vamos sair melhores, e momentos que você pensa, a humanidade acabou, e é isso aí. Vamos esperar o fim, né? Então, tô nessa vibe, assim, e manter o bom humor nesse contexto é bem desafiador, assim, especialmente quando a gente não tá falando de bom humor, de dramaturgia, de arte, né? Quando a gente tá falando do bom humor da vida, assim. Então, tá bem complicado. E aí, como tá? Eu me sinto, tipo, sabe aqueles personagens de desenho animado antigo, assim, do Pernalonga e tal, que ele, de repente, ele fica malucão, assim, e aí, do nada, ele fica ok de novo. Eu sou basicamente isso, assim, porque eu tento acordar, eu sou uma pessoa que acorda normalmente num humor ok, assim, não sou aquela pessoa que acorda, tipo, bom dia pra quem, sabe? E aí, conforme vai passando o dia, eu vou oscilando, né? Aí eu começo a ouvir os podcasts, né? Eu já fico pistola. Aí o meu humor vai melhorando quando eu vou pro estúdio, porque a gente sempre fala, assim, que eu acho que o estúdio, trabalhar com rádio, com entretenimento, meio que tem uma capacidade mágica instantânea de que você entra no estúdio e o clima ali dentro é outra coisa, assim, parece que ele tá a parte do que tá acontecendo ali fora, né, então acaba sendo meio que terapêutico pra mim, assim, eu brinco até com os meus colegas de que eu vou pro estúdio para relaxar e para trocar ideia, porque é sempre um momento muito bom do meu dia, né? E aí, quando eu volto para casa, eu já volto pistola de novo, porque daí eu fico vendo a galera na rua com a máscara no nariz, com a máscara no queixo, fumando e usando máscara, então eu já fico totalmente pistola de novo, e é basicamente assim que eu tenho vivido os meus dias, né? Mas eu acho que tem sido assim para todo mundo, né? Principalmente pra gente que tá falando aqui de um contexto, né, Marina? Acho também importante a gente ressaltar que a situação, a gente tá nesse isolamento, mas Santa Catarina afrouxou as regras já tem algumas semanas, acho que mais de mês aí,
E a gente tem visto as coisas funcionando mais ou menos, né? Daquele jeito, assim, tá tudo meio estranho. Mas eu, por outro lado, eu não sou a pessoa que, tipo, tem humor suficiente ou está bem-humorada o suficiente pra sair comemorando qualquer coisa, assim, sabe? Acho complicado nesse momento. Tipo, eu vejo as pessoas indo pro bar, eu fico meio ofendida, assim, com isso. Não acho que tem clima, sabe? E eu acho que a gente tá, assim como a gente tá oscilando, né, amiga, em relação ao humor, a gente tá também numa bolha que tem condições de ficar isolada, né? A gente tá fazendo home office quando dá, a gente tá indo pro mínimo de espaços públicos possível e tal, e a gente vê as pessoas na rua, primeiro que usando máscara errado, que eu já tenho vontade de abrir o vidro do carro e gritar o seu arrombado, bota essa máscara direito. Mas eu sou essa pessoa. Então, eu tenho essa vontade, eu ainda não cheguei nesse momento, mas eu tô quase chegando lá. Porque não é difícil. Amiga, é terapêutico, vai por mim. Mas é que não é difícil botar uma máscara direita, entende? Eu não sei por que as pessoas... Enfim, não sei não, eu sei, né? É só olhar... Já deu tempo de aprender, né? Não, pelo amor de Deus, né? Enfim, mas aí já fico pistola. Mas aí eu acho que dá pra... Tem gente que tem a capacidade de transformar o pistola no humor. Entende? Você tem uma capacidade disso. Às vezes você tá muito pistola, amiga, desculpa, mas às vezes quando você tá muito puta, você fica muito engraçada. Ai, eu sei. Desculpa, mas assim que é. Eu sei. E eu até acho que até os meus textos na newsletter às vezes refletem um pouco isso. Não o último eu tava realmente pistola. Mas o do Cid Moreira também tinha esse tom de humor, assim. Mas eu acho que é uma característica muito minha, assim, de que eu sempre lidei, mesmo com a indignação, né, eu tento tirar o engraçado disso, assim, acho que, sei lá, talvez meio como uma estratégia de sobrevivência minha, né, um mecanismo de defesa, de olhar para a situação e ter capacidade de rir, assim, então, é meio que isso. E eu sou uma pessoa que é, assim, uma ávida consumidora de memes, né? Se deixar, eu passo o dia inteiro mandando memes para as pessoas. Então, e acho que meme resume muito, assim, da forma como a nossa sociedade vem enxergando a situação e até como uma forma de ligação comunitária, né? Porque é no meme que a gente ri e a gente vai se identificando com os problemas e também lembra da pessoa, tipo, eu compartilho um meme no nosso grupinho de amigos. O Bruno também é um outro campeão de memes, manda meme pra gente direto. E aí a gente vai meio que mantendo essa relação e criando também uma capacidade acho que de informar, né? Eu lembro que no começo da pandemia a gente via vários memes, assim, falando sobre o uso de álcool em gel, de ficar em casa, de respeitar a quarentena, tentando meio que uma nova linguagem, né, que a gente acabou construindo na internet, assim, para falar das coisas com esse humor. Mas eu sou essa pessoa que é, tipo, pistola e engraçada, assim, não consigo, sabe, ser diferente. Quando eu comecei a pensar nisso, nessa história de bom humor, eu cheguei à conclusão de que nós duas temos humores e jeitos de expressar bom humor completamente diferentes, né, e gatilhos Sim. completamente diferentes. Eu acho que você é a pistola engraçada e eu sou a que tenta ser cirandeira do copo meio cheio, sabe? E aí eu tive que fazer uma autoanálise. Total. Olha esse podcast me poupando anos de terapia. Nossa, amiga, já olha a economia que você fez hoje nesse episódio. E é muito engraçado, porque eu não sou uma pessoa engraçada, sabe? Não me considero uma pessoa engraçada. E você é uma pessoa muito engraçada. Então eu acho que são jeitos diferentes de tentar manter a leveza nesse contexto, sabe? E o tipo de humor que a gente consome, e o tipo de humor que a gente vê e que a gente ouve e que a gente propaga, eu acho que também reflete isso, sabe? Então, por exemplo, você falou de meme. Me julguem, esperando pedras, mas eu não sou uma consumidora de meme. Eu não sou uma pessoa que acha, sabe? Muitas vezes eu não entendo, eu tenho que pedir explicação, sabe? Aí, tipo, só o fato de ter que pedir explicação no meme já caga o rolê todo. Enfim, mas eu não sou muito consumidora desse tipo de humor. E tudo bem, sabe? Acho que é super válido, acho que como crítica é muito legal, estudo isso porque eu trabalho com comunicação, mas não sou consumidora disso. Mas ao mesmo tempo, eu sou consumidora de histórias engraçadas.
sabe? Eu gosto de histórias engraçadas, independente, o meu tipo de humor é esse, independente de quem tá contando, da forma como tá contando, se é famoso, se é anônimo, se não é, eu gosto de histórias engraçadas. Mas aí eu tava pensando também, olha só a quantidade de coisa que eu pensei. Eu pensei também, na última vez, me responde isso, quando que foi a última vez que você chorou de dar risada? Ai, foi provavelmente nesses últimos dias, porque eu e o Rob, e aí eu acho que também tem outra questão. O humor é uma coisa muito frequente na minha relação com o Robson. Assim, o Robson também é um cara muito engraçado e a gente faz muita piadinha, assim, não piada no sentido de piada, mas a gente tá sempre rindo e zoando e contando bobagem, assim. E a gente tá muito com esse hábito aqui em casa de às vezes à noite a gente pega o Twitter e começa a ver vídeos de cachorro e de gato. E aí a gente chora de rir, basicamente, assim. Esses dias a gente começou a ver, acho que foi, sei lá, começo da semana, provavelmente, que a gente viu um vídeo que era tipo um Lulu da Pomerânia e um bichinho de pelúcia, aquele bichinho que é fofinho, e de repente você aperta e ele vira um demônio, assim, sabe? E daí fazia isso com o cachorrinho e fazia isso com o bichinho de pelúcia. E a gente riu daquilo por umas 3 horas até chorar, de escorrer lágrimas, sabe? Tipo, aí depois quando eu fui ver de novo nem é tão engraçado. Mas no momento parecia, sabe? Então, é muito isso, acho que é muito o momento, sabe? A última vez que eu chorei de rir foi vendo o Instagram dos Chefes na Quarentena. Sabe aquele Instagram de comidas maravilhoso, bizarras que as pessoas estão fazendo na quarentena? Mano, eu vi uma pessoa fazendo um pudim cagado e comecei a rir desesperadoramente. Eu não sei se essas crises de riso com essas coisas não são o reflexo de, tipo, nosso corpo, nosso organismo, nosso inconsciente dizendo, pelo amor de Deus, solta essa tensão. Sabe? Desopila. Porque às vezes é uma coisa muito idiota que você vai ver depois e você pensa, mano, não faz o menor sentido eu ter rido tanto daquilo. Mas no momento, aquilo fez muito sentido, sabe? Super, acho que também tem a ver com esse ineditismo, né? Porque depois você já conhece o que é engraçado ali, então talvez não vá ser a mesma sensação, assim, pra tua cabeça. É outra coisa que eu comecei a assistir e depois o Rob viu que do tanto que eu ria, ele começou a acompanhar comigo, que é o Não Está Sendo Fácil, do Victor Oliveira no Instagram, né? Perfeito. Que é um quadro que ele tem nos stories, que é maravilhoso. E aí é tipo toda quarta-feira à noite a gente já se prepara para assistir o Nesf da semana e ri muito, assim. E a gente ri às vezes das histórias, mas porque a risada dele também é maravilhosa, né? E pessoas com risadas maravilhosas realmente têm essa capacidade mágica de conduzir a risada pro resto da galera, né? É, então, e outra vez que eu chorei de rir, que também tem a ver com isso, assim, eu gosto de histórias e eu acho que o jeito de contar as histórias é muito importante, assim. Uma coisa que eu tenho consumido muito, além do Nesf, que é muito bom, eu já falei algumas vezes daquele programa do Porchat, do Que História é Essa, Porchat. E esse fim de semana eu fui mostrar pra minha mãe, mandei pra minha mãe os links, e eu assisti de novo. E eu ri tudo de novo. Porque o jeito de contar histórias de algumas pessoas é muito engraçado. Uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço na minha vida é o Cristiano Santos, que é jornalista, nosso colega, trabalhou comigo, trabalhou contigo, enfim. O Cris é a pessoa mais engraçada que eu conheço. E ele tem uma história que ele me conta. Eu acho que ele já deve ter me contado, sem mentira, umas 20 vezes. A mesma história, com os mesmos personagens, no mesmo lugar, do mesmo jeito. E eu morro de rir todas as vezes. O que explica isso? Não sei o que explica, amiga. Eu sei que eu morro de dar risada com essas histórias, assim. Então, acho que o humor é uma coisa tão diferente, tão louca, e ele traz, quando a gente ri, depois que a gente ri, depois da crise de riso, assim, parece que o mundo fica mais leve, né? Super, acho que fica mais leve e acho que tira um pouco do peso, né, dos problemas, assim. Eu acho que não se trata de ignorar os problemas ou de diminuir os problemas, mas de, tipo, aliviar um pouco a situação, de tentar enxergar as coisas com mais clareza, porque pelo menos eu ajo assim, quando eu tô com algum problema, às vezes eu acabo ficando meio cega, sabe? E eu me sinto dominada por aquela ansiedade, por aquela tensão, acabo ficando toda tensa fisicamente, e aí quando eu dou uma risada, assim, quando eu me pego rindo de alguma coisa, aquilo parece que, sabe, mudou o foco, assim, da situação, e aí eu, ok,
volta, sabe? Você tem esse problema, mas não deixando a minha cabeça ser dominada por aquilo, né? E acho que tem pessoas também, além da crise de riso nossa, que pode ser por coisas mais absurdas, tem pessoas que transmitem leveza, não tem? Tem gente que você encontra super. E aí você olha pra elas e, sabe, parece que elas têm um sol em volta delas, assim. Eu não sei como é possível, sei lá, que essas pessoas tenham essa habilidade de, ao mesmo tempo, não serem alheias ao mundo, de saberem o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo de parece que serem o sol para as outras pessoas, assim. E aí, quando a gente estava falando disso, foi impossível não pensar na Laís, né, amiga? Nossa, ela é maravilhosa. Então, a Laís Glick, quando a gente pensou nessa matéria, foi a primeira pessoa que passou pela nossa cabeça. Ela é designer aqui de Blumenau, ela tem uma empresa que leva o sobrenome dela, que é Glick, e mesmo passando por momentos muito difíceis, mesmo tendo desafios bastante grandes, a Laís é esse sol. E a gente foi perguntar para ela como uma pessoa consegue ter esse humor e manter esse humor mesmo durante períodos muito difíceis, e ela tá passando por um período muito difícil, e segue sendo essa luz. Então fala aí, Laís. Desde pequena, eu me percebia como uma criança sorridente, pulante, cantante, que fazia amizade até com a porta. E me chamavam de Laís Feliz, e eu recebia aquilo com muita verdade. Eu era sempre muito criativa, eu me sentia muito feliz desenhando, costurando e inventando o que vinha na cabeça. Como até meu primeiro negócio de personalização de Barbies por meio de roupinhas, sapatinhos e cabelo, que por apenas R$13,50 você me dava a tua Barbie e eu te entregava ela prontinha aos 10 anos de idade. Mas foi quando eu perdi todo esse brilho que eu percebi o como ele era valioso. Durante a faculdade de design, o momento que eu ia explorar meu potencial criativo, eu me envolvi por quase 5 anos em um relacionamento abusivo e agressivo que fez quase toda essa luz se apagar. Ser alegre e criativa já não parecia mais permitido. Fazer as piadas, as quais fazem parte da minha essência, resultava em consequências ruins e até mesmo a profissão que eu estava construindo já começava a não fazer mais sentido. De repente eu vi meu círculo social, que antes se aproximava pelo que a minha essência atraía, sendo substituído por um círculo social resultante de deveres, submissão, obediência e censura. Precisei chegar ao fundo do poço e me perder para então encontrar aquela menina saltitante que iluminava até mesmo os lugares mais escuros. Hoje eu compreendo que esse momento foi a base para o aprendizado do que eu tenho vivido. Contemplar os contrastes da vida como oportunidade de enxergar com mais clareza a luz e o que me faz sorrir. É difícil entender se é por causa da felicidade ou não, mas uma característica que eu consigo identificar o porquê as pessoas se aproximam é o fator da confiança, se sentirem confiantes, e a gente transborda juntas. Agora, a felicidade sem dúvida foi o fator que me conduziu para as conexões mais fortes que eu tenho, até mesmo imersa em outras culturas e países onde achava que me comportaria de forma diferente por não estar falando o meu idioma nativo. Em pouco tempo, eu vi as pessoas fazendo e gargalhando comigo, criando espaço para serem elas mesmas também. Engraçado, né? Que a melhor piada da minha vida foi quando me deparei com a maior obviedade dela. Meu próprio nome conter aquilo que seria a resposta para o propósito que hoje conduz o que eu busco criar diariamente. A Laís vem do grego e significa pessoa que fala. E Glick é do alemão e significa feliz. Eu tenho me sentido uma grande aprendiz da vida. Estava vivendo um momento de muito crescimento profissional, com projetos que traziam muito entusiasmo, riso solto, equipe crescendo, novo espaço físico, e aí o mundo parou. E o que até então parecia distante, remoto demais para impactar as nossas rotinas, virou assunto do café, do jornal, inundando até mesmo os pensamentos da hora de escovar os dentes. Espaço físico já não era mais prioridade e o desafio era manter a conexão entre as pessoas, mesmo na distância. Como não se entregar ao medo, pavor e insegurança nessa hora? E junto com a pandemia vieram 2 grandes desafios, como o diagnóstico do câncer recebido pela minha mãe e pela minha avó paterna em simultâneo. Lá vamos nós, mudar de cenário, corre para Curitiba, mais medo, mais pavor, insegurança. Mas aí que foi o ponto. Com todo mundo em crise, a minha crise não era maior nem menor. Era igual de todos. E de repente o leão raivoso, que até então parecia super assustador, virou uma série de gatinhos que precisavam não ser afastados, mas sim cuidados. Resolvi cuidar da dor.
Resolvi falar ainda mais de felicidade, de dentro para fora, resgatei com ainda mais intensidade o que faz parte da minha essência como um propósito de transformação e chamado para a vida. Criamos um projeto de felicidade na Glick, onde estamos cruzando assuntos sobre felicidade, psicologia positiva, inteligência emocional, neurociência e, claro, design, a fim de criar felicidade. De dentro para fora, estamos impactando a nós mesmos como equipe para então reverberar para o mundo os resultados práticos desse projeto. A felicidade, para mim, é a escolha que eu tenho feito todos os dias. É uma prática que requer consciência e disciplina para se fazer presente na minha vida, mesmo sendo algo teoricamente tão natural para mim. Como qualquer pessoa, todos os dias situações de prazer e dor são apresentadas e em uma fração de segundos eu tenho que escolher me apegar ou não. Ao escolher a felicidade diante de um momento de dor, por exemplo, o câncer que estamos passando em família. Diferente de mudar o foco e pensar em outra coisa positiva e ignorar a doença, eu busco sentir e acolher o que essa doença me ensina. Aprendi observando a dor da minha mãe que é preciso ter muita coragem para ser percebida como frágil, que diferente de vitimismo, é perceber que tem muita evolução em se permitir ser ajudada, dar espaço para o outro. A partir de um aprendizado como esse, me desperta muita felicidade em conseguir incorporar e enxergar isso. Agora, falando de cultura interna, um hábito feliz que temos incorporado na Glick são os nossos checkouts diários, onde compartilhamos em equipe o que fizemos durante o dia, o que aprendemos e, principalmente, como estamos nos sentindo. Cada um tem a oportunidade de responder como está se sentindo naquele momento e que música representa esse sentimento. Até porque nem sempre uma palavra é capaz de traduzir um sentimento. Aí a música ajuda muito. O resultado disso? Além de uma playlist que vai de Metallica até o Tchan, passando por Ana Vitória e Mundo Bita, criamos uma conexão humana profunda em equipe, até mesmo em um momento de pandemia e distanciamento. Bom, a Laís é assim, ela é iluminada naturalmente. Uma coisa que eu achei muito legal e que ela comentou comigo depois de mandar o áudio pra gente, é que essa viagem, essa vivência internacional dela, sem dominar direito os idiomas, ela aconteceu pela primeira vez quando ela passou 3 meses em Nova York, logo depois de ter passado por um relacionamento abusivo, e aí lá ela se conectou de novo com a profissão dela, com o que ela queria pro mundo, e uma segunda vez foi mais recente, quando ela foi para a Europa para pesquisar criatividade e pesquisar consumo para alguns projetos internacionais da empresa dela. Da mesma forma, ela não dominava os idiomas, mas mesmo assim, pela vibe, pelo humor, ela conseguia se conectar com as pessoas. Eu acho incrível, cara, eu sou muito fã da Laís. Nossa, super. E eu também acho muito interessante quando ela fala, né, sobre o período em que ela... onde ela perdeu todo esse humor, toda essa luz que ela tem, né? Porque a Laís é um sol, assim, ela é impressionante. E aí me lembra também muito essa questão, né? De como os relacionamentos heterossexuais entre homem e mulher, não sei se isso acontece também entre relacionamento entre duas mulheres, mas como esses relacionamentos também às vezes têm essa capacidade de acabar detonando com o humor da mulher, né? Porque às vezes a mulher ser muito engraçada ou a mulher estar bem humorada é meio que contraditório, porque ao mesmo tempo que essa sociedade machista escrota que a gente vive, né, ela espera que você seja o tempo inteiro gentil, que você seja fofa, que você sorria para as pessoas, que você aguente as piadinhas machistas no seu entorno. Ao mesmo tempo, às vezes, quando você está num relacionamento abusivo, parece que você estar alegre incomoda o teu parceiro, né? Isso é muito louco, assim. E aí eu fico pensando em como não tem nada mais poderoso no mundo, que até em termos de humor, de consciência, de autoestima, do que uma mulher que estava destruída e acabou se reconstruindo, né? Que acabou encontrando onde ela tem essa força. E a Laís sabe que a força dela tá nesse brilho que ela tem, né? Que é muito... Gente, sério, quem conhece a Laís sabe do que a gente tá falando. A gente vai postar lá as redes sociais dela no nosso Instagram, no @donasdaptoda, e aí vocês vão ver que a gente tá real, falando sério, quando a gente fala que ela é um sol. Além da Laís, né, outras pessoas como ela, pessoas apaixonantes como ela, eu acho que tem um perfil muito agregador também, né, porque o bom humor, a vibe positiva, o olhar para as situações de uma maneira leve, ele acaba também atraindo as pessoas, né, Larissa, porque a gente gosta de estar perto de pessoas que são assim. É difícil a gente gostar de
estar perto de pessoas que são mal-humoradas, que são ranzinzas, que reclamam, né? Então, embora eu ache que sim, a gente tem que também ter espaço para reclamar e que tem momentos da vida que a gente quer só reclamar mesmo, sei muita explicação, mas acho que a Laís, pessoas como ela, são pessoas que têm pessoas muito legais no entorno, né? Olhando para aquilo, admirando aquilo e querendo estar perto, assim. Então, acho que o humor também tem esse poder de agregar, de trazer proximidade, de trazer pessoas muito, muito legais no entorno. O que você faz pra tentar ser leve? Não bem-humorado, eu tô falando de leveza agora, de leveza mesmo. Ai, de leveza. Putz, que difícil, né? Eu acho que... eu nem sei, Marina. Acho que agora eu fiquei meio sem resposta. Eu sei de uma coisa que você faz que eu acho que ativa a sua leveza no nível hard. Cachorros. Brincar com seus cachorros. Nossa, super. Não, cachorro é a melhor coisa do universo, assim. Eu realmente sou completamente fissurada por cachorros. Eu acho que a minha vida na pandemia seria 1000 vezes pior se eu não tivesse essas 3 criaturas em casa, uma mijando 935 vezes por dia em todos os cantos. E os outros 2 aprontando no quintal, assim. Eu realmente acho que aí tá o meu foco, assim. Mas acho que música também ativa muito, sabe? Leveza pra mim. E eu sou uma pessoa, isso eu percebo muito nas minhas playlists, que eu tenho infinitamente mais preferência na vida, assim, por ouvir músicas animadas. E acho que muito por isso eu amo disco music, né? Não nego, sou completamente fissurada em disco music. Porque, essa vibe de festa, de cor, de pique, assim, é realmente uma coisa que eu adoro, assim, sabe? E eu tenho já a playlist de disco music que eu treino todos os dias, e às vezes quando eu troco a música, ou quando eu tô ouvindo a música em algum outro contexto, eu até lembro do exercício que eu tô fazendo, assim, sabe? Acho que tem muito a ver com isso, assim. E pra ti, Marina, acho que tu encontra muito leveza, agora eu vou responder, acho que muito na tua relação com as tuas plantas, com a tua casa, que você é também essa pessoa agregadora, né, que gosta de ter as pessoas em volta, você é calorosa, acho que muito mais do que eu até, né, eu sou uma pessoa, eu falo que eu fui criada em Lages, então inicialmente eu nunca sou uma pessoa muito calorosa de cara, e eu vou ficando conforme o tempo, assim, mas você tem muito essa de encontrar leveza também nas suas relações pessoais. Você colocou na conta do signo, eu achei que você ia de Lages, eu achei que você ia botar na conta do signo. A história... Não, porque eu sou pisciana. Pisciana é trouxa, minha filha, não tem... Então, cirandeira, né, amiga? É o que eu falei. Eu gosto muito de ficar em casa. Eu acho que, embora nessa quarentena tem momentos que eu quero sumir da minha casa, que eu quero estar em qualquer outro lugar menos aqui e não posso, eu acho que a minha leveza tá muito nisso. Eu ia responder uma coisa bem cirandeira, mas que pra mim faz muito sentido, que é o negócio da louça, sabe? O negócio da louça, pra mim, ele tem um poder de me aterrar muito grande, assim. Às vezes eu tô muito mal-humorada, muito puta. Às vezes eu vejo o Jornal Nacional, né, que eu já não sei mais se é um erro, se é um acerto, assistir o Jornal Nacional, porque eu fico mal. Mas... E aí eu fico muito brava, e aí eu boto um podcast, eu boto uma música... e vou lavar louça. E parece que toda vez que eu vou lá lavar um garfo, lavar uma faca, eu me dou conta do quanto a vida é mundana, sabe? Do quanto o mundano ainda... Todas essas questões macro, globais, políticas, econômicas, elas me soterram de uma tal forma que eu acho que um jeito que eu encontro de tentar me conectar com a leveza da vida, assim, é em coisas mundanas. Sabe? Vou exemplificar aqui com uma louça, mas não é só a louça, é o caminho para o trabalho, é cozinhar, sabe? É coisas que receber amigos agora não dá, né? Mas falar com os amigos pelo Zoom, sabe? Fazer coisas que me mostrem que a vida macro pode estar difícil, mas a vida micro ainda existe e ainda é muito importante, né? E uma outra coisa que totalmente me traz leveza e me faz entender muito do que eu sinto é a relação com criança, sabe? Ter qualquer criança por perto me faz de uma leveza absoluta, assim, sabe? Tanto que eu tô morrendo de saudade das minhas afilhadas. A primeira coisa que eu quero fazer quando for possível é vê-las, porque, sabe, eu acho que a criança, ela traz isso, assim, o aterramento, sabe? Você olhar assim, cara, beleza, o mundo tá pegando fogo lá fora, tá tudo muito complicado lá fora, mas às vezes a criança só quer que você cante Let It Go, sabe? E aí você vai cantar Let It Go
e aí você vai entender que a vida também é cantar o Let It Go, sabe? Não é só o estresse das notícias, o estresse do corona, o estresse das preocupações, assim. Então, acho que essa relação pra mim é muito uma relação do que me traz pra terra, sabe? O que me traz leveza é o que me traz pra terra. Assim, o que me faz ver que a vida acontece também nos momentos mais simples e mais íntimos, não só num cenário macro. Eu vou chamar a nossa segunda convidada, que eu acho que ela tem tudo a ver com isso que a gente tá conversando. A Adriana Kraibich da Costa é uma pessoa que eu admiro demais também. Ela tem há mais de 10 anos, aqui em Blumenau, que é a nossa cidade, uma ONG chamada Trapa Médicos. Eles fazem as visitas hospitalares para as pessoas que estão internadas e estão precisando de um pouco de humor. Mas mais do que isso, a Adriana é a pessoa que tem a maior coleção de figurinhas no WhatsApp que eu já conheci em toda a humanidade. Ela tem, e as figurinhas dela são coisas que me fazem rir muito, porque ela tem figurinhas incríveis. Ela é uma pessoa extremamente bem-humorada, ela ri de tudo, e ela transformou essa leveza, esse desejo de sorrir num trabalho muito bonito, então vamos descobrir de onde vem essa alegria toda. Fala aí, Adri. Trapa Médicos é um grupo de palhaços de hospital, né? Somos voluntários, e que o objetivo é a transformação do ambiente hospitalar. A gente brinca que o engraçado desse trabalho é que ele é muito sério. E todo mundo associa isso com piada, com coisas engraçadas, mas ele não tem nada de engraçado porque não é engraçado estar num hospital, né? Salvo algumas situações de alegria, como nascimento, mas é inegável que a figura do palhaço dentro do ambiente hospitalar, quando bate na porta, pede licença para entrar, ele traz um sorriso sempre na face do paciente, do acompanhante e até do próprio profissional do hospital. Não é fazer com que as pessoas tenham que rir, mas é que tenham que sorrir mesmo, que tenham que transformar o ambiente, mudar a situação, tirar o foco, desfocar daquilo ali, da doença, daquele instante e buscar coisas que remetam à alegria, a que façam se sentir bem. Por mais que muita gente acha que quando a gente sai daquele ambiente, a gente sai carregado por tudo aquilo que a gente vivencia lá. Para mim, assim, eu acho que a partir da hora que eu piso para fora da porta do hospital, eu me transformo só de poder ter feito aquele trabalho, né, de poder ter vivenciado a doutora Biscoito, quando eu tiro o nariz, aquilo para mim é só gratidão, né? Só agradecer por aqueles momentos que eu pude fazer bem, talvez a mim mesmo, muito mais do que eu fiz pelos pacientes, pelos acompanhantes, pelos profissionais. E vamos confessar que não são todos os dias de visita que você está no mood para fazer, né? Tem alguns dias que seu dia de trabalho foi pesado, ou até o seu dia pessoal não foi legal, e que você não está muito afim de ir fazer o seu trabalho voluntário. Então, que talvez, né, seria melhor que abrisse um buraco, você fosse engolido, você tivesse uma desculpa super plausível para justificar a sua falta de vontade. Mas talvez nesses dias são aqueles dias que é aquele tapa na cara, que quando você pede para entrar na primeira porta, toque, 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 posso entrar, aquela história de vida daquele paciente era o que você precisava para alavancar o teu bom humor e te mostrar que você realmente não é nada e que você tem que agradecer muito e que você ainda tem que muito aprender na vida. Então eu acho que são essas coisas que te movem para fazer esse trabalho e te fazem recuperar o bom humor. E talvez o bom humor para mim, nesse caso, não seja associado, estou de bom humor, eu estou rindo, estou contando uma piada, não. Seja a energia. Para mim, o bom humor, ele é muito alto astral. É claro que eu não posso chegar no hospital prometendo para as pessoas que vai todo mundo ficar bem, vamos lá, porque isso não vai acontecer com todo mundo. Mas talvez na conversa que eu vou ter, nas coisas que eu vou transmitir, seja só no meu boa noite, no fique bem, no passei aqui para desejar uma boa saúde, nessa minha energia de passar isso para o paciente naqueles minutos, se realmente eu estiver bem e com o meu alto astral elevado, eu vou conseguir realmente transmitir isso de uma forma verdadeira.
Eu não sei se eu sempre fui uma pessoa bem-humorada, mas eu acho que principalmente de manhã eu vou confessar que eu não sou uma pessoa bem-humorada. Tipo assim, bom dia por quê? Tá feliz por quê? Mas eu acho que eu sempre tive uma coisa na minha vida que foi o alto astral e também foi o positivismo. E eu sempre digo, né, esse ano eu acho que eu completei 14 anos de trabalho, 14 ou 15 anos de trabalho voluntário em ambiente hospitalar, e o trabalho voluntário foi transformador na vida da Adriana. Eu sou há 2 anos que eu sou mãe, né, fui mãe muito tarde na minha vida, mas digo pra minha filha que ela é muito sortuda, porque, nossa, eu não sei como é que eu seria mãe há alguns anos atrás, porque os meus valores, o que eu posso passar hoje para minha filha é infinitamente melhor do que eu poderia passar 4 anos atrás, 5 anos atrás, que dirá 10 anos atrás. Eu acho que a minha energia, o meu alto astral, os meus valores, né, a minha gratidão, o meu modo de ver o mundo mudou significativamente. Eu admito que eu não sou uma pessoa muito preocupada, assim, sabe? Eu não penso muito assim lá na frente, o que se vai ser daqui a 2, 3 anos. Então, assim, não sou, acho que, muito pé no chão. Então, talvez seja mais fácil uma pessoa assim ser um pouco mais leve, ser um pouco mais alto astral, ser muito mais positiva. E eu acho que o bom humor também é isso. Mais uma vez, não é o significado de você estar rindo, estar contando a piada e estar tá dando gargalhada sempre, não é isso, mas é você tá levando a sua vida com a leveza, com o alto astral e com o positivismo. Então, aquelas pessoas que pra mim que falam assim, mas eu vou pensar de repente que não vai dar certo porque se não der eu não vou nem me frustrar, e se der, meu Deus, já foi melhor. Não, mas é que eu nem vou cogitar que não vai dar certo, entende? Então eu acho que pra mim um dos pontos é esse. E eu também acabo não me preocupando muito também com o que os outros vão pensar, como é que está sendo a vida dos outros. Eu penso muito mais na minha com relação à coletividade, como é que a minha está impactando nos outros para não incomodar os outros, como é que a gente pode viver todo mundo junto, como é que a gente pode transformar esse mundo que está aí hoje, como é que a gente pode fazer isso para melhor. É tanta coisa ruim que está acontecendo, é tanta coisa que a gente não está conseguindo mudar, é a política, é a desigualdade social, meu Deus do céu, a gente nunca vai conseguir mudar isso, não, né? Mas ali, vivo parafraseando Madre Teresa de Calcutá, mas o que eu faço é uma gotinha no oceano, mas se eu não fizer, o oceano ainda vai ser ainda menor. Então, assim, vamos continuar o nosso trabalho de formiguinha por aqui, vamos acreditar, a gente vai conseguir mudar isso, nem que seja por aqui. E essa pandemia mesmo, eu acho que veio para testar muita gente, né? Olha, o meu bom humor, a minha energia mesmo foi colocada totalmente em teste durante essa pandemia. Uma pessoa como eu que adoro trabalhar, tive uma maternidade muito tarde que me colocou à prova de ter que parar na minha vida de trabalho assim totalmente inesperada para ter a Olivia, mudar a minha rotina toda, não sabendo como encaixar, me vi, não vai ter escola por um mês. Meu Deus, como vai ficar sem escola durante um mês? Não vamos nem comentar a questão que a gente já está de 2 para ainda 3 meses, né? Como é que vai acontecer isso? Né? Então, assim, como que eu vou dar conta de administrar a casa, uma criança, né, o dia todo em casa, o meu trabalho, que eu não tive como parar. Então, os 2 primeiros dias eu achei que eu ia enlouquecer, no terceiro eu já estava quase descobrindo a vacina para o coronavírus. Agora, nossa, já estou bem de boa, gente, mais um mês ainda sem aula. Meu Deus, gente, está tudo tranquilo. Então, assim, a gente vai se adaptando. A gente vai tirando coisas boas. Eu aproveitei fiz o desfraude da minha filha, a gente conseguiu conviver mais em família, aproveitar esse tempo. Testei vários gritos novos com ela, né? As duas e mais o pai em casa, a gente já riu, já chorou, já gritou todo mundo junto. Então, assim, a gente viu que a gente consegue passar pelas crises e que você tem, né, no começo, quando a gente começou em casa a passar por esses períodos que foi muito difícil no começo, ainda está sendo, eu acho, para todo mundo, né, mas que as mudanças foram muito radicais no momento, no início, o que vai acontecer? Uma hora eu parei e falei, a gente tem 2 alternativas, é passar e passar por isso. Então, hoje a gente vai passar enlouquecendo, gritando, se descabelando, ou a gente vai passar tentando ter um pouco de calma, razão e vendo como é que a gente vai sair de tudo isso. Com certeza, igual a gente não vai sair.
Ai, eu já percebo que eu sou total o oposto da Adri, né? Porque a Adri, que a Marina disse que é uma pessoa extremamente bem-humorada e a pessoa criou um projeto incrível como o Trapa Médicos, é uma pessoa que acorda de mau humor, né? Ai, que sensacional. E eu acho muito legal também a forma como ela fala sobre a relação dela com a filha e essas questões familiares, né, em meio à pandemia. Porque o que eu tenho visto, assim, e tenho muitas amigas e pessoas do meu entorno que têm falado, meu Deus, Larissa, você não tem noção do que é, a minha filha tá fazendo isso, a minha filha faz aquilo, meu filho quase destrói a casa e tal. A minha irmã hoje também mandou um meme que era tipo dizendo assim, que quando voltar às aulas, os pais deveriam fazer um abraço na escola, brigar pelo aumento dos salários do professor, fazer um altar em agradecimento à professora, que é uma santa, porque agora os pais estão descobrindo que aquela história do homeschooling não era tão boa quanto parecia, né? Mas eu acho mais interessante também a forma como ela também traz essa questão do Trapa Médicos, né? Não é exatamente você ir lá provocar risada, mas é você também tirar o foco, diminuir um pouco a preocupação da pessoa que está passando por um momento difícil, trazer um respiro, trazer um momento de leveza ali para aquele contexto que é tão complicado, né, no ambiente de hospital, assim, eu acho que realmente é um trabalho, meu Deus, assim, acho que a pessoa que faz um trabalho desses já tem, assim, garantida a sua vaga no céu, né, se o céu existe, você já tá lá, Adriana. Porque... A Adri tem uma coisa ótima que eu acho que é muito legal dos Trapa Médicos, que ela sempre fala em todas as palestras que ela dá, em todas as entrevistas que eu acompanho dela, ela sempre fala que o trabalho dos Trapa Médicos não é não é palhaçaria, né? O trabalho dos Trapa Médicos é transformação de ambiente. É pegar toda aquela tensão que tá no ambiente de um quarto de hospital e ser o alfinete que vai furar aquela tensão, sabe? Que vai trazer esse alívio, esse ombro pra baixo, assim, que eu acabei de fazer. Então, eu acho isso muito incrível. Tem muita gente que tem preconceito contra isso, né? De palhaço de hospital. E os Trapa Médicos sempre me mostram que isso é muito sério, assim, muito... Eles se preparam muito para esse momento, sabe? De coisas muito simples, assim, de não usar certas palavras, de usar outras, né? De pedir autorização, de estar próximo. Então, é um trabalho que eu realmente gosto muito, que eu admiro demais. E a Adri tem esse poder, assim, sabe? De ser essa pessoa que, pelo bom humor, ela vai te mostrando como é possível transformar esses ambientes, assim. E acho que isso é uma coisa muito doida, né, Larissa? Como a leveza, o jeito de olhar muda tudo, né? Nossa, total. A perspectiva muda tudo. E pra mim, o humor, se eu tivesse que resumir, assim, o que é o humor, tanto as histórias que eu ouço, quanto as piadas, quanto os memes que você gosta, acho que tudo que tem relação com humor é mudar a perspectiva, sabe? É só pegar o que a gente tá olhando por um prisma assombrado, como a gente tá olhando por um prisma difícil, por um prisma complexo, e virar um pouquinho, sabe? Fazer um ângulo, mudar um pouco, assim. E pra mim isso é incrível, tão difícil quanto incrível, né? Porque é difícil. Não, e acho que até como uma forma de duas coisas, assim, eu acho que o humor como, principalmente nesse momento de pandemia, né, Marina? O humor como uma forma de a gente resistir, porque eu acho que o outro lado do Voldemort lá, né, nesse momento, é tipo os dementadores do Harry Potter mesmo, assim, eles querem sugar a nossa felicidade, então não dá pra gente cair nessa, sabe? Esses dias eu vi, acho que a Marta também, que é médica, nossa musa, minha musa, né, que eu já comentei sobre ela também na newsletter, comentando isso, assim, comigo, a gente tem trocado muita ideia pelo Instagram. E ela falou, eu tava derrubada por esses dias, mas aí, tipo, acordei, assim, vai, sabe? Porque às vezes eu penso isso, assim, o lado que tá caindo nesse obscurantismo, em todos esses problemas que a gente tá vivendo além da pandemia, né? Porque não estamos vivendo se fosse só uma crise de saúde, a gente tava bem ainda, né? A gente ainda dava um jeito de sair mais rápido disso. Mas eu acho que como uma forma de resistência mesmo, de a gente estar juntos, de a gente estar unidos, de a gente ter humor para estar próximo nesse momento de isolamento, né? Porque a gente tá longe, mas a gente pode compartilhar uma figurinha, a gente pode compartilhar um meme, a gente pode mandar um vídeo de cachorro, de criança, de alguma coisa que vai fazer você rir e que vai dizer, olha, amiga, eu tô aqui, né? A gente tá junto nessa e a gente vai superar.
E acho que outra coisa também que é muito importante é que o humor sempre foi uma ferramenta muito grande de crítica social, né? Então, quando eu vejo o Adnet fazendo os vídeos que ele tem feito, que passa na Fátima de manhã, eu acho maravilhoso, Gente, sabe? genial, genial. Porque é isso, eu acho que a gente precisa também do humor para assimilar essa crítica social, para ver o absurdo que está acontecendo, para a gente digerir de uma forma um pouco mais fácil, né, e também de cobrar, assim, eu acho muito... Tanto é que os humoristas sempre são atacados, né? Sim, total. O Porchat, que é um humorista que eu gosto muito, ele sempre fala da maldita da pergunta do limite do humor, né? E a resposta dele sempre é que o humor não tem que ter limite, porque a sociedade vai determinar o que é engraçado, né? Então, há algum tempo, fazer piada com mulheres que dirigiam mal era engraçado e hoje não é mais. Hoje, né, eles fazem essas piadas, a gente olha pra elas e não ri. E aí, pronto, aquilo não é mais piada. Então, acho que o humor também tem ele é um reflexo social muito, muito, muito importante. Além de crítica, ele é reflexo também, né? Então, embora eu goste muito do Porta dos Fundos, eu acho que eles fazem um trabalho incrível, semana passada eles fizeram um trabalho horroroso, com um vídeo extremamente gordofóbico, e as pessoas estão lá dizendo, gente, isso não é mais engraçado, entende? Eu acho que isso é um reflexo nosso da sociedade, né? De olhar para o que era supostamente humor e dizer, não, isso não é humor. Isso tá errado, né? A gente sempre fala dos anos 90, né? De como a gente dançava músicas do El Chan e fazia coisas, e assistia a banheira do Gugu às 3 da tarde no domingo, e aquilo era entretenimento. Hoje não é mais entretenimento. Hoje a gente já entendeu que aquilo não é entretenimento. Então, eu acho que o humor, ele tem um pouco esse papel, né? De mostrar como a sociedade tá evoluindo, assim. Então... aí eu acho que, meu Deus, já estamos até estendendo, mas eu só queria fechar esse raciocínio falando também do fator comédias de cinema e comédia romântica, que eu acho que é exatamente a mesma coisa, assim. Agora nessa vibe de rever filmes, eu tenho visto alguns filmes, assim, que eu fico, meu Deus, que filme, isso aqui era uma comédia, mas isso é extremamente sexista, isso está sendo machista, olha como essa mulher era retratada, olha que absurdo. E eu sempre fui uma pessoa muito chata em relação ao tipo de humor que eu consumia, sabe? Eu lembro, tipo, dos adolescentes da minha geração, da escola, achando American Pie o máximo, e eu achava uma bosta, sabe? Nossa, é uma bosta, gente, pelo amor de Deus, como assim? Então eu lembro, em compensação, tem outras coisas que eu acho engraçadíssimas, sabe? Eu lembro que esses dias que a gente reviu um lugar chamado Notting Hill, eu vi o filme rindo ainda, porque ele tem seus momentos de humor que continuam sendo engraçados 20 anos depois, né? Foi um filme que envelheceu bem, assim. Mas é muito louco a gente pensar como o humor vai evoluindo, né? Vai mudando junto com a sociedade. Tá certíssimo esse raciocínio de que o humor é um retrato do que a sociedade permite no momento e da forma como a sociedade lida com as coisas. Então, nesse momento, que a gente tenha bom humor suficiente pra rir do que precisa rir, chorar do que precisa chorar, né, amiga? E ficar pistola também. E ficar pistola, e às vezes ficar pistola engraçada também, que e tá ficar tudo pistola bem. rindo, que tá tudo certo também. É o Caca Crying, gente. Caca Crying é o resumo desse tempo. Chegamos então ao nosso momento na nossa mesa de bar, que é realmente o espaço mais democrático para rir, chorar, ficar pistola ao mesmo tempo, né? Quem nunca esteve numa mesa de bar rindo, chorando, ficando pistola, rindo, voltando tudo de novo. Mas acho que a primeira coisa que eu quero comentar dessa mesa de bar é que a gente encerrou a nossa vaquinha, né, de apoio ao Instituto Bia Barros, com um resultado super, super, super legal. A gente ficou muito feliz mesmo. Fechamos em 134%, né, da nossa meta. Eu tô até com ela aberta aqui, deixa eu dar uma olhada. Minhas vaquinhas. Nós fechamos em 134%, arrecadamos um dinheiro muito legal, que com certeza vai fazer toda a diferença. Arrecadamos R$ 1.338, a nossa meta era de R$1.000, e a cada um dos 22 apoiadores que participaram, a gente quer agradecer imensamente, assim, foi realmente muito legal. Cada pessoa que doava, eu já mandava o print, né, Marina? Olha só, olha só. Sim, a gente comemorou cada uma das 22 doações. A gente comemorou muito cada uma das 22 doações. Foi muito especial. Acho que pra gente, com certeza, é uma grana que vai ajudar muito
as mulheres que o Instituto Bia Barros atende. Temos mais recados, né, Marina? Temos, a nossa newsletter segue sendo enviada nas quintas-feiras, então se você ainda não assinou, corre lá no @donasdaptoda no Instagram, lá no link da nossa bio, no link da bio, tá, meninas? Vai lá! Dá pra assinar a newsletter, a gente tá enviando textos inéditos, a gente tem retornos muito legais dos textos. A Larissa escreveu uma crônica sobre um sonho com Cid Moreira, que foi uma das coisas mais engraçadas que eu li nos últimos dias. E depois foi um sonho premonitório, porque agora o Cid Moreira tem um podcast, gente. Então tem que ler, tá? Tem que ler isso. Se você não assinou ainda, você tá perdendo. E lá na nossa vaquinha, louco. Lá na nossa newsletter a gente também fala e registra todas as dicas do Mesa de Bar. Então lá tem todos os links, nome de livro, nome de filme, perfil do Instagram, tudo pra ficar mais fácil de vocês seguirem e acompanharem o que a gente tá falando aqui. Pra antecipar então um pouco do que a gente vai divulgar nessa Mesa de Bar, o que você tem de dica aí nessa semana? Eu quero dar dica de um filme que a gente assistiu ontem. 2 filmes, na verdade. Ontem a gente ficou esticando vendo vários filmes, mas eu quero recomendar o Da Five Bloods, que é um filme do Spike Lee que entrou no catálogo da Netflix. Assim, obra-prima, tá, do Spike Lee. A gente tava nessa temática semana passada de falar sobre enegrecer referências, de a gente buscar ler, ouvir, consumir mais produtos, serviços, a arte de pessoas negras, e eu acho que o Spike Lee é, sem dúvida, o maior diretor negro da atualidade. Os filmes dele são sempre foda, assim. Eu acho que se você não viu, faça a coisa certa, que eu acho que é a principal obra dele, é uma obra-prima. Então veja também o Da Five Bloods, que é um filme muito bom sobre veteranos do Vietnã, né, negros, porque era uma coisa pouco contada, né, sobre como foi a experiência dos soldados negros na Guerra do Vietnã. E aí, em seguida, né, depois de ver esse filme que tem uma temática mais pesada, assim, a gente acabou vendo aquele Um Crime pra Dois, The Lovebirds, nome original também na Netflix. E, gente, o filme é engraçadíssimo, é maravilhoso, a gente amou, assim, amou. Tá? A gente assistiu, assim, porque as piadas são sensacionais. É o tipo de humor que eu gosto, então acho que super indico esse filme. Tu já viu, Marina? Não vi, mas anotei aqui já pra fazer isso agora no domingão à noite, né? Já que a gente tá gravando no domingo. E é tipo um filme, assim, sei lá, de 1h20, 1h30, sabe? Então ele é rapidinho de ver, ele é super engraçado, é moderno, a personagem principal é uma mulher negra e ela tem um namorado de descendência indiana, assim. E eles estão terminando o relacionamento e acabam se envolvendo numa situação de crime. E aí a história toda se desenrola de um jeito muito bom, assim, a gente adorou. Muito bem, vou assistir. Nessa vibe, e as suas dicas? Nessa vibe de enegrecer as referências, eu vou indicar um artista aqui que eu já indiquei umas trocentas vezes, que eu já tô virando meme no nosso grupo por causa disso. Mas o Emicida, sempre ele, lançou um podcast em um movimento chamado Amarelo Prisma, e tem podcast, tem também em vídeos no YouTube, que ele fala sobre várias coisas que tem relação com esse olhar que ele lança nesse disco amarelo, que é tipo obrigatório na vida de qualquer ser humano, morando no Brasil em 2019, né, quando ele foi lançado, mas em 2020 também. E o primeiro episódio que eu achei muito interessante, ele fala sobre a relação de paz que a gente precisa estabelecer com o nosso corpo. E é um papo, assim, extremamente cheio de referências incríveis, com pessoas muito interessantes, dando dicas muito interessantes, e com uma perspectiva que eu acho que você vai concordar comigo, que é olhar para o corpo não como conjunto de funções, mas olhar para esse corpo como um lar mesmo, assim, como uma casa, como a gente tá cuidando da casa que nos acompanha no mundo, assim. É muito, muito, muito interessante. Eu gostei muito e sugiro que vocês ouçam ou vejam no YouTube, tanto faz. E eu quero indicar um filme que eu vi no início do ano, nas férias, lá naquele mundo em que a gente achava que 2020 seria o nosso ano, o ano em que a gente brilharia para o mundo, né? Mas é um filme muito bom e eu coloquei ele na minha lista para rever agora com o Bruno, que é muito legal, que é um filme que chama Um Banho de Vida. É um filme francês de 2018 e ele fala sobre um grupo de homens, cada um com as suas funções, protagonizado por esses homens, todos numa crise de meia-idade, com problemas emocionais, que acabam formando uma equipe de nado sincronizado.
É muito, muito, muito interessante. E uma coisa que quando eu fui colocar ele no catálogo da Netflix de novo, na minha lista, eu reparei uma coisa muito bonita sobre ele, eu acho que fala muito sobre o tipo de humor que eu gosto. Na Netflix ele tá categorizado como drama/comédia. E eu achei isso lindo, porque é um filme que é de drama, mas também é um filme que vai te fazer rir, sabe? Então eu gostei muito. É um filme que é leve, mas ao mesmo tempo você sai dele diferente, sabe? Então sugiro também que vocês vejam, é bem, bem, bem interessante. Sim, acho que é dramédia, né? Acho que são as melhores coisas. Ai, ela chipou o drama e a comédia, gente. Dramédia. Nossa, eu adoro esse formato, esse gênero também. Acho que é isso, assim, né? Tem muito de drama também na comédia. Tudo a ver. Adorei. É muito bom, assista. Então eu vou assistir o filme que você indicou, você assiste o filme que eu indiquei, fechou? Tá bom, fechou. Então é isso, amiga. Temos um episódio até quinta-feira no nossa live e até, pra quem não for assistir a live, até na semana que vem. Até. Um beijo, gente. Se cuidem.